E aí, negada, estamos estreando aqui esse top 5, que é a primeira vez que vamos fazer aqui no canal. E para começar, vamos falar sobre o nosso querido Papa Francisco. Já vou logo pedindo para você curtir o vídeo. E recentemente nós passamos dos 200 inscritos, então muito obrigado a todos vocês que estão assistindo os vídeos, divulgando o canal e ajudando a gente a crescer no número de inscritos e visualizações também. Vou logo avisando que todas as informações aqui foram verificadas mediante as informações do Vaticano, do Vatican News, e tudo que a gente for falar aqui foi verificado já, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que o Papa Francisco teria dito. O Papa teria dito em missa que o maior crime de Lula foi ele ter lutado contra a fome do mundo. Quem compartilhou essa notícia foi o deputado do Partido dos Trabalhadores, Marco Maia. Então isso foi tirado do perfil do Facebook dele. Segundo ele, na Vigília Pascal do ano passado, o Papa teria dito na Basílica de São Pedro que o maior crime do Lula teria sido o combate à fome, e por isso a perseguição que é feita a ele seria por conta disso. Mas, se nós formos ver, o Papa Francisco ele não falou isso neste dia e nem em dia nenhum. Nós podemos conferir a homilia completa do Papa Francisco da Vigília Pascal do ano passado na internet, e não vai ter nenhum trecho sobre isso. Obviamente, o Papa Francisco aproveitou a ocasião na Vigília Pascal para falar sobre o mistério da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não teria nada a ver falar de outra coisa. Então, é uma fake news. Claro, as pessoas não combatem fake news quando isso acrescenta na ideologia delas. Vamos à segunda coisa que o Papa Francisco nunca disse. O Papa disse que Jesus fracassou na cruz. Olha, essa é um pouco delicada porque existe uma manipulação do que o Papa Francisco disse na verdade. Então vamos lá ver o que ele disse. A cruz mostra-nos uma maneira diferente de medir o sucesso. A nós cabe-nos semear, e Deus vê os frutos do nosso trabalho. E se às vezes os nossos esforços e o nosso trabalho parecem gorar-se e não dar fruto, estamos a trilhar a mesma via de Jesus Cristo. A sua vida, humanamente falando, acabou com um fracasso, o fracasso da cruz. Vamos lá, o que ele fala? Que a vida de Cristo teria acabado em um fracasso humano que seria a cruz. Olha, é lógico. Naquele tempo, a cruz era a pior humilhação que você poderia sofrer em Roma. Que você poderia sofrer pelo Estado romano, no caso, não em Roma especificamente. Mas o que ele fala é isso, que diante dos olhos humanos, aquilo que Jesus sofre é um fracasso, é uma humilhação, é uma derrota. Mas na verdade é Deus quem escolhe uma forma humilhante para redimir os nossos pecados. É isso que o Papa quis dizer naquela homilia, e é isso que de fato significa o mistério do sacrifício de Cristo. Ele não disse nada que vá de contrário ao que a igreja sempre ensinou. Essa é uma sem pé nem cabimento. Segundo um jornal italiano, o Papa Francisco teria dito que o inferno não existe, que ao contrário do inferno, o que aconteceria seria o fim da existência daquela alma condenada. Mas vamos lá aos fatos, né? Segundo o Vatican News. O inferno não existe. O desaparecimento das almas dos pecadores, sim. Teria dito o pontífice Eugênio Scalfari, fundador e ex-diretor-chefe do jornal romano. O artigo só pode ser lido na internet por assinantes, mas foi repercutido pelo inglês The Times. Então, isso segundo esse jornalista, o Papa Francisco teria falado isso, mas vamos lá a nota que o Vaticano emitiu. O Santo Padre Francisco recebeu recentemente o fundador do jornal La Repubblica em uma reunião privada por ocasião da Páscoa, sem lhe dar nenhuma entrevista. O que é relatado pelo autor no artigo de hoje é o resultado de sua reconstrução, em que as palavras textuais pronunciadas pelo Papa não são citadas. Nenhuma aspa do artigo mencionado deve ser considerada, portanto, como uma transcrição fiel das palavras do Santo Padre. Ora, era uma conversa que o Papa generosamente concedeu a esse jornalista. Nós somos as pessoas que têm a honra de conversar com o Sumo Pontífice, e ele aproveitou para dar essa aparecida, né?
Então a gente pode ver pela nota do Vaticano que não, o Papa não falou isso, não teve isso. E claro, não poderia dizer, seria uma grave afronta ao que a igreja ensina, ok? A quarta. Essa muitas pessoas viram, compartilharam e concordaram, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. O Papa Francisco teria dito que é melhor você ser ateu do que ser um mau católico, do que ser um católico, ir à missa e não praticar religião. Não foi bem isso que ele disse. Ele não fez nenhuma comparação entre o ateísmo e o catolicismo, mas sim entre a prática de católicos que são iguais a práticas de ateus, que não levam à proximidade com Deus. Vamos ler o que foi que ele disse. Quantas vezes vemos o escândalo criado por aquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá todo dia, ou vão lá todos os dias, e depois vivem com ódio dos outros, ou falando mal das pessoas. Isso é um escândalo. É melhor não ir à igreja. Vive assim como ateu. Mas se você vai à igreja, vive como filho, como irmão, e dá um verdadeiro testemunho, não contra-testemunho. Então é exatamente o oposto, né? Ele indica a vivência verdadeira da fé católica, e não um catolicismo de IBGE, como a gente vê aqui no Brasil, que muitas pessoas dizem que são católicos somente para aumentar o censo do catolicismo, mas de fato não praticam a nossa fé. E essa é a de hoje, que muitas pessoas estão compartilhando, muitos amigos meus empolgadíssimos com a possibilidade do Papa estar reforçando as suas loucuras ideológicas. E aí surge na mídia que o Papa Francisco teria mandado um recado para o Sérgio Moro, pois ele disse em uma homilia que ele intercedeu em uma homilia pedindo para que os juízes e os responsáveis pela execução da justiça por todo mundo agissem de forma imparcial. Ora, a gente sabe que aconteceu há pouco tempo o vazamento das conversas do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro com o procurador Delanhol. Mas isso não tem nada a ver. Juntar os fatos pode até ser muito cômodo para quem tem um ganho ideológico em cima disso, mas não foi o que aconteceu. Já em janeiro, o Papa Francisco revelou 12 intenções pelas quais ele ia orar ao longo do ano, uma para cada mês, sendo 12 elas. Em junho, coincidentemente ou não, caiu que a intenção seria pela justiça, pelos promotores da justiça, que eles agissem de forma imparcial, tendo em vista que muitas vezes as pessoas com menos condições financeiras são muito prejudicadas nos tribunais por aí. Não tem nada a ver com a situação em que o Brasil vive hoje, sendo você a favor da Lava Jato ou sendo o contrário. Juntar essas duas informações a um primeiro momento pode até ser conveniente, pode até parecer que faz sentido visto a coincidência dos tempos, mas não tem nada a ver, não foi isso que o Papa Francisco quis falar, ok? Então esse foi o nosso top 5, eu espero ter a oportunidade de estar gravando mais vídeos desse formato, e se vocês gostarem, curtam o vídeo, digam o que vocês acharam, deem sugestões, aguardo vocês no próximo, até lá, que a paz e a graça